You can count on me like 1, 2, 3. Então, a pedidos e não sem esperar ainda mais, como não falar sobre nós entre casais e família. Então, eu estou muito feliz aqui junto com a Ana Cristina Felisberto da gente estar podendo conversar sobre um tema que é importante, né, para todo mundo, para nós enquanto pessoas e profissionais, e também para quem está aí escutando a gente, também profissionais e sempre pessoas. E situações da vida real, né, Ana? A gente pensou esse podcast, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho, ela vai se apresentar, eu vou me apresentando. A gente combinou de fazer bem informal, passando principalmente a nossa paixão, né, por esse trabalho, por esse tema, que é estar junto aí acompanhando casais, famílias, acompanhando profissionais de psicologia, psiquiatria, né, outras formações que lidam com casais e com famílias, né, para ajudar e também para a gente se aproximar das pessoas que muitas vezes têm dúvidas, como lidar com uma crise, como criar filhos, os filhos na fase da adolescência, etc, etc. Vou passar a palavra para a Ana. Bom, eu não sei se eu me apresentei, eu sou Sandra Salomão, coordenadora aqui do CGT e uma das cofundadoras do modelo gestáltico sistêmico de atendimento a sistemas íntimos. Então, gente, eu sou Ana Felisberto, estou aqui com a minha parceira de trabalho e de vida, a Sandra. Esse encontro que já está aí acontecendo há mais de 20 anos, é um bom casamento, é um bom casamento. E a nossa ideia aqui nesse podcast é estar trazendo para vocês a nossa experiência na clínica, a nossa escuta na clínica, e a nossa experiência também como formadoras de terapeutas de casais e família. E hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos conversar sobre os nós, né? Mas primeiro nós vamos falar um pouco sobre o nosso percurso, como nós chegamos à terapia de família e casal, né? Como nos tornamos terapeutas de família e casal, para vocês conhecerem um pouco da nossa história. O que eu pensei é que o podcast inteiro vai ser sobre nós. Nós, os nós que as pessoas têm. A gente hoje vai falar mais desse tema, mas eu acho que esse é o tema dos casais, das famílias, né, até com a sociedade, que são as relações. E é interessante, né, Sandra, essa coisa, né, nós vamos começar aqui fazendo uma apresentação do nosso percurso, né, como é que nós chegamos na terapia de família e casal, e é muito importante para nós, terapeutas de família e casal, a gente conhecer a história dos casais e a história das famílias. Isso nos dá pistas sobre como desenvolver o trabalho, né? Então, acho que não por acaso estamos começando falando um pouquinho da nossa história, né? Sim. Então, a minha história assim, de interesse em terapia de casal e família, no sentido assim mais profissional, começa quando eu ainda era um casal, mas já estava assim, planejando ter uma filha. E naquela época, na verdade, eu estava com duas motivações. Uma era profissional, a gente está falando aí do final da década de 80, né? Minha filha nasceu em 88, e nessa época a terapia de casal e família começa a ganhar corpo no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. E ganhar corpo não só no sentido dos psicólogos começarem a buscar capacitação, mas ganhando corpo nas pessoas, nos casais, começando a procurar a terapia de casal. Então, eu tinha um interesse profissional de estudar, de me capacitar para ampliar minha clínica. Eu percebia que tinha uma mudança.
em 88, já estava mais ou menos com... eu já estava com 8 anos de formado, mais ou menos não, estava com 8 anos de formado. E já atendendo clientes individuais. E senti como um início de indicação. Você atende casal? Você atende casal? E como eu sempre achei muito importante a capacitação, eu recusava o atendimento de casal, e era muito difícil de casais, e era muito difícil encontrar, naquela época, alguém para quem indicar. Na verdade, até na base de não ter ninguém para indicar, eu até comecei a atender alguns casais que ajudei a separar. E aí eu fiquei pensando, será que eu ajudei a separar porque eles já estavam separados mesmo? Porque o meu sentimento é que eu tinha ajudado os casais a separar. E eu parei de atender casal pensando, eu só vou atender casal quando eu fizer uma capacitação. O interesse em família, aí eu já penso que tinha uma relação com eu estar inaugurando a minha família, né? A família atual, né? A família que não era a família de origem. Eu estava, então, muito mobilizada. Então, eu penso que eu estava mobilizada pessoalmente para trabalhar com famílias e profissionalmente para trabalhar com casais. Bom, fala um pouquinho agora e depois eu tomo daí. Eu continuo. A minha história ela começou em função da minha inserção no campo da saúde mental. Meu último ano de faculdade, eu fiz um estágio, né, na época era no Jurujuba, e ali em contato, né, com as psicoses e também lendo um pouco alguns autores da antipsiquiatria que falavam sobre essa relação entre família e doença mental, eu fiquei ali intrigada e já no estágio eu era convocada a atender algumas famílias no ambulatório, famílias de pacientes que quando eles tinham alta, né, da internação. E eu rapidamente me inscrevi, terminei a faculdade em 1987. Em 88 eu iniciei uma especialização em terapia de família e casal. Então começou já bem no início, assim, né? Eu com nenhuma experiência, praticamente nenhuma experiência, mas o meu interesse foi em função dessa clientela grave, né? Porque eu não sabia como atender essas famílias, como o que fazer, como manejar os atendimentos, né? E depois, então, a partir daí, fui fazendo outros cursos que foram agregando, né, mestrado, onde eu trabalhei um tema também, né, que foi impacto da cibernética de segunda ordem na terapia familiar, e por aí foi, né, até que, né, depois eu e Sandra nos encontramos, né, e resolvemos começar a conversar sobre uma formação em terapia de família e casal. Eu já tinha uma experiência também como supervisora de terapeuta de casal e família, numa faculdade particular, que eu trabalhei durante 10 anos, e tinha acabado de ter filho, né? Minha filha tinha acabado de nascer, então começamos essa conversa, né, sobre montar uma formação e, enfim, e aí criamos um modelo de trabalho, que é o modelo gestáltico sistêmico, né, que hoje a gente vem formando terapeutas dentro desse modelo, né, Sá? É interessante que eu e Ana nos encontramos, esse é o horário, inclusive, da nossa reunião semanal. A gente se encontra semanalmente há muitos anos, e quando a gente não se encontra, o nosso trabalho não fica tão alinhado como ele é. Isso é interessante, porque uma das questões dos casais é exatamente contemporâneos não ter tempo para se ver, né? Para se falar tudo corrido, e às vezes está assim no quarto do lado e telefona para o outro. Mas uma coisa, com tantos encontros que eu não sabia, foi uma novidade para mim, te ouvir, que é alguma coisa que acontece muito nos trabalhos de casais de família, que alguém fala alguma coisa e uma das pessoas diz assim, nossa, não sabia. E a gente pergunta para as pessoas, vocês sabiam disso? Não, não, eu estou escutando pela primeira vez. Porque a gente percebe que quando a pessoa colocou, uma das pessoas, ou no casal, na família, né, a gente também percebe que tem um certo senso de novidade, que a gente começou, na verdade, na mesma época. Porque você começa assim, que se faz, nos mesmos anos, mesmo ano. E o que me veio também é que nessa época a terapia de família realmente começa a ganhar espaço
né, começam as primeiras formações de família, o IPUB começa a se também se introduzir dentro do campo da terapia de família para poder trabalhar com os pacientes psicóticos. E os primeiros institutos começam aí com pessoas vindo de outras abordagens, não era ainda uma abordagem sistêmica. E vindo de fora do Brasil, né? E vindo de fora do Brasil. Naquela época tinha muito isso. Eu vou falar, daqui a pouco, vou falar da minha primeira formação, porque em Gestalt terapia não existia nenhuma formação em terapia de casal e família. Então eu vou para os Estados Unidos, no centro de treinamento do Erwin e da Miriam Polster, para fazer, então, uma formação em casal, família e grupos. Né? Primeiro era individual, a primeira etapa, e a segunda etapa, que algumas pessoas não voltavam, eu quis fazer as duas partes, então não eram selecionadas, não sei bem. Mas era casal, família, e aí eu volto dos Estados Unidos com uma formação como terapeuta de casal e família, mas sem interlocutores. Eu não tinha, a gente está falando de uma época, gente, que não tinha nem e-mail, tá? Estou falando de uma época que a gente se correspondia por carta. Telefone era call to call, que é chamada a cobrar, ou um direto, que estou falando da precariedade de eu fazer uma supervisão. Não tinha WhatsApp, que vamos localizar. Não existia WhatsApp, não existia internet. A gente se encontrou nesse terreno, né, das nossas similitudes e das nossas diferenças. O que nos uniu foi que, como eu não tinha interlocutor, não tinha com quem fazer supervisão, que eu acho que é formativo, que é valioso, ninguém trabalha sozinho, eu não tinha com quem fazer supervisão, eu não tinha pares, gestalt terapeutas com quem eu pudesse fazer. Então eu pensei, bom, o que é mais próximo da gestalt terapia seria a terapia sistêmica. Então eu procurei os institutos. Eu, na verdade, sou uma pessoa que escolho muito mais as pessoas em si do que as instituições, necessariamente. Eu preciso me sentir bem ali naquela organização. Não conhecia todas, às vezes acontece, a gente não conhece. Talvez até tivesse alguma outra que tivesse mais relação comigo, mas enfim. E aí eu procurei uma formação em sistema, que foi aí que a gente se encontra, né? Nessa mesma sala. Nessa mesma sala. Me lembro que você se sentava ali, a poltrona que tinha ali, que já não tem mais. Eu me lembro que eu me sentava aqui. E eu acho que é importante, antes da gente fazer a formação, da gente criar um curso, que nós fizemos algo que na nossa metodologia é muito parte do início, né? Que é a conversa que a gente propõe. Já fazendo spoiler aí, para quem quiser vir fazer curso com a gente, né? Que é essa conversa que a gente construiu, né? Nós chegamos a construir um curso primeiro e depois uma formação. Foram quase 2 anos de conversa? Foram quase 2 anos de conversa. Foi interessante nessa nossa conversa, porque a gente falava o que fazia sentido para cada uma, né? E nós compartilhávamos, dentro desse universo da terapia de família e casal, aquilo que fazia sentido e que a gente queria levar para a nossa formação e o que a gente não queria levar para a formação. A gente não gostava da formação com sala de espelho. Eu fiquei tão feliz quando você falou isso, que eu não gostava também. Eu estava até disposta a fazer uma sala de espelho aqui, mas quando você falou, que também, né? Que eu não gostava. Que era a ideia de colocar o modelo, a equipe reflexiva, junto, né, do atendimento. Sabe uma outra questão que eu acho que é importante a gente contar desse nosso, como é que a gente foi construindo, como é que a gente chegou na terapia de família? Você me apresentava autores e eu te apresentava autores também, porque a minha formação de base era Gestalt terapia, e você também tinha outras formações, e assim, eu me senti muito apoiada, com muito suporte, porque eu tinha já uma longa experiência quando a gente se encontra, já é depois dessa etapa, foi em 90 tem mais de 20 anos, eu sempre falo que tem mais de 20 anos. Na verdade, eu estava fazendo eu falei mais de 20 anos.
2003 a primeira formação, primeira turma de formação, né? A gente começou a conversar em 2001, né? Então já Começou são a conversar. 24 anos. É, 24, 25, né? 25, Já estamos em 25 anos, 2026, 25 anos. Nossa, então, gente, esse podcast, nós, Caramba! entre casais de família, está comemorando a nossa boda de Caramba! prata. Ótimo! A nossa boda de Nós demos prata, conta agora disso aqui. aqui e Perfeito. agora, desse encontro, né? Porque, inclusive, os casais comemoram boda de prata, eles, com como casal certeza. profissional, né? Com Como duplo certeza. profissional, também comemorando. Eu acho que talvez isso também eu nunca tenha te dito. Esse nosso podcast está bem terapêutico também. Então, comemorando aí, né, As bodas de prata. as bodas de prata, e né, a minha experiência nesse momento é de que a gente está vivendo, eu estou vivendo aqui, algo que eu já fiz terapia de casal, né? Infelizmente não fiz terapia de família com a minha família, não existia quando eu comecei a fazer terapia individual essa ideia de fazer família. Mas o que eu pensei, aquilo que sempre aparece quando os casais estão dentro de uma oportunidade de troca de conversa que muitas vezes eles não estão tendo durante o cotidiano, o dia a dia. E isso eu estou dizendo que a gente se encontra para trocar, para conversar até hoje, para trocar sobre os cursos, para trocar ideias, para trocar sobre a nossa intimidade. Mas o que eu queria falar, uma coisa que eu nunca falei, foi o seguinte: quando a gente estava conversando, eu me senti assim muito apoiada naquela ideia assim do que eu tenho para trazer e do que você tinha para trazer, inclusive com as nossas diferenças, que eu achei da riqueza da gente ser muito diferente. Um pouco eu tinha medo de que pudesse ser um desafio, mas ao mesmo tempo eu percebia como uma riqueza. E até porque, como eu digo, ninguém quer ficar casado consigo mesmo, né? Você tinha uma experiência como supervisora universitária na área de família e tinha acabado de vir de um trabalho acadêmico, que é onde, quando a gente mergulha muito, né, na teoria. Então você estava vindo da prática, do consultório, do modelo acadêmico e da supervisão. Eu estava vindo de duas formações, uma em Gestalt, uma em Sistêmica, uma longa formação, uma longa experiência como formadora de terapeutas, porque em 2003 eu já estava com quase 20 anos como experiência como formadora de Gestalt terapeutas, que eu não abordava nada de família na formação, nada. Era só terapia individual, nem grupo. Grupo acho que já tinha, mas terapia individual e no finzinho uma pincelada de terapia de grupo. Então eu senti que a gente tinha já uma base, uma consistência para poder fazer a formação, que era esse terreno em comum do nós, né? Esse nós que também já estava ali, tinha um nós enorme a construir, inclusive o modelo que a gente ia atender. Mas nós já tínhamos alguma coisa nossa, que para mim essa experiência universitária, experiência como supervisora, né, experiência como formadora, e aí eu acho que esse acadêmico clínico que é raro, que não é também tão comum. Quantos profissionais de psicologia têm essa experiência da formação, de ajudar a formar pessoas dentro da universidade, depois serem clínicos e, ao mesmo tempo, serem acadêmicos? Então, eu entendi que a gente tinha uma preciosidade, e mais encantadora ainda, a nossa diferença de personalidade, de história de vida. E pensando nesses nós, né, a gente, o tema hoje do nosso podcast, né, o nós, né, pensando nesse nós aí, os tipos de nós, né, tem vários tipos. Eu fui pesquisar sobre nós, né, os tipos de nós, tem vários tipos de nós, né. Tem um nó tem um inclusive que é interessante, que eu não sei o nome, que ele é usado para você, que eu acho que é aquele que é usado nos colarezinhos,
de artesanato, tal, que você aperta e solta, não tem isso? Eu hoje queria me livrar desse nó, aí eu descobri que ele por alguma razão não está soltando, Pois é. porque tem nós que são feitos exatamente para eles serem flexíveis. Pois é. Mas quando dá algum problema, que deu algum problema aqui, ele não está. Ah, ó, soltou. Viu por que é bom a gente. Aham. E aí, olha só, então, tem esse nó, que eu também não sei o nome, ele é um nó interessante porque Ele permite. É, Ele solta facilmente. solta Né? facilmente. Só que eu estou achando que em vez de soltar, ele quebrou E tem mesmo. alguns nós que é impossível, né? É nó cego que chama. Você acha que Não, eu acho que o artefato, né? Como eu não sou especialista, porque eu não faço artesanato, eu achei que era só puxar mas aí eu puxei todo. Mas isso aqui está dentro do nosso tema. Está dentro do nosso tema. Agora, falando, né, dos nós que a gente encontra profissionalmente, que as pessoas vêm procurar terapia de casal e família, e aí eu vou falar com quem é casal, seja profissional ou seja leigo, profissional da área psi, né? Muitas vezes as pessoas procuram uma terapia de casal, de família, quando assim, já está tudo muito difícil, já está tudo, né? Quando às vezes o casamento, eu tenho medo de fazer terapia de casal, tenho medo porque vou fazer terapia de casal, vou me separar. Não, você vai ver que o casal já está separado, ou nunca casou, porque isso é um mito, né? As pessoas não fazem terapia de casal, uma coisa que a gente fala sempre, o terapeuta não vai ajudar nem a separar, nem a casar, vai trabalhar na qualidade de vida daquelas pessoas. E tem também, né, Sandra, a família que vem com medo de fazer, né, terapia de família, né? Eu sou terapeuta de família, mas também terapeuta individual, né? Então, às vezes, eu indico a terapia de família para alguns pacientes individuais, assim como indico também a terapia de casal. E aí, às vezes, eu escuto, não, mas se eu for para terapia com a minha filha, a gente vai brigar muito, né? Então, as pessoas têm medo também da terapia de família, porque acham que pode piorar, né? Então, enfim. Mas voltando aos nós. Que é o medo do conflito. Mas vamos falar, vamos à construção dos nós, né? Porque quando a gente fala de casal e de família, a gente está falando de nós. Nós no sentido de 1 mais 1, na matemática, na lógica da psicologia, 1 e 1 não é 2, não. 1 e 1 tem uma terceira entidade. 1 e 1 é o nós. E o nós é totalmente diferente de mim e da Ana. Eu e a Ana somos pessoas que temos, né, uma história, etc, um modo de ser. A nossa individualidade, né? Mas quando nós nos juntamos para trabalhar, e aí a gente usa isso inclusive como um bom modelo, né, para os casais e as famílias, nós só partimos para uma ação quando nós duas estamos satisfeitas, porque algumas questões precisam de tempo, porque esse nós é construído das individualidades e o nós é aquilo que vai fazer com que a gente se sinta muito confortável. Qualquer coisa que diga respeito a mim e a ela, precisa ser bom. Esse espaço do bom nós, para as duas, né? O espaço do nós precisa ser bom para os dois. O espaço da individualidade vai ser bom para mim, do que eu gosto, quais são meus valores, as músicas que eu gosto, como é que eu gosto de passar meu fim de semana, do mesmo jeito que você. E tem uma coisa interessante, né, Sandra, pegando até a nossa relação como exemplo, né, porque tem nós que se formam em detrimento da anulação das individualidades, né? Então deixa de existir o eu e o tu, né? E tem nós, né, que se formam, mas as pessoas mantêm as suas individualidades. No nosso caso, nós mantivemos as nossas individualidades, nos transformamos porque somos seres relacionais e no encontro com o outro a gente se transforma, né? A gente transformado, aprende, né? Mas nós sempre tivemos uma coisa interessante, porque a gente sempre se respeitou muito, né? Respeitou muito a singularidade da outra. E a gente vê que tem nós, né? E quando não há respeito à singularidade do outro, aí há a violência, a opressão, né? E
dominação, Eu acho né? 2 questões interessantes no nós, né, é o respeito à singularidade, essa escuta para o outro, né, o que é importante para o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, respeito e admiração, Uhum. né, esse aspecto dessa admiração da alteridade, da singularidade. Uhum. E o nós escolhemos como título, e nós escolhemos nesse nosso primeiro episódio, que daqui a pouquinho vai terminar, espero que com gosto de quero mais de nós, que vocês querem mais da gente, é que o nós dá para a gente, entre aspas, brincar um pouco com tudo o que acontece dentro dos relacionamentos. Então, você pesquisou sobre os nós, né? Eu pensei, tem o nó cego, que é aquilo que você tá na tua frente, mas você não vê, você precisa de um terceiro para conseguir perceber isso, né? E esse nó não desata. Tem o nó que fusiona, que as pessoas ficam Que perdidas no nó, aprisiona, né? Que não desata, que aprisiona, que né? aprisiona. São formas diferentes também de aprisionamento, porque a fusão, né, é a anulação da individualidade, também é uma forma de aprisionamento, né? Então tem esse nós que é muito romantizado, né? Eu só vou se você for. Isso é uma parte bacana de que, bom, eu decidi fazer coisas com essa pessoa, viver uma vida com essa pessoa, criar, né, uma família com essa pessoa. E então esse estar junto faz parte. Uma vez o meu marido falou sobre um casal amigo nosso, não é nenhuma questão profissional, entrando aí já no nosso próximo episódio, que é vida real. Ele falou, mas o fulano e a fulana não tem um casamento, eles têm um caso. Porque cada um fazia uma coisa, etc, etc, então eles nunca estavam juntos. Então, essa qualidade do nós, né? Vamos pensar tudo que a gente pode falar sobre, já que a gente começou com uma coisa importante, que é esse podcast, ele surge de tudo que a gente escutou, escuta, vê, né? Vivencia. E aí fez sentido a gente colocar no título e nesse primeiro episódio nós. Então vamos falar um pouco mais, alguma coisa que, antes da gente finalizar, né, que seja interessante. É o nós, né? Porque eu fiquei pensando que o nós aqui, né? O nós também, esse casamento aqui, nessa relação, ela também se ampliou para incluir outras pessoas, outras parcerias, né? E como que é importante, né? Por exemplo, quando a gente está na terapia de família, de casal, mesmo os pacientes individuais, porque o fato de sermos terapeutas de família e casal nos ajuda também no trabalho individual, porque amplia o nosso olhar, né? Então, nós estamos sempre muito atentas às outras relações, né? Então, se o casal tem uma relação com a família de origem, ou se não tem, se eles têm filhos, como é que é essa relação com os filhos, se eles têm amigos ou não. E na nossa relação, nós ampliamos também o nosso nós para outras parcerias, né? Então, tem um curso da Itália, que a gente já está aí desde 2017, né? Já estamos indo para a 5ª turma, né? Para a quinta turma de formação em terapia de família e casal. Terapia de família e casal lá. Ampliamos, quando você falou de ampliação, nós formamos um serviço de família. Sim. Nós temos mais professores no nosso curso. Sim, professores que são nossos ex-alunos. Professores são são nossos ex-alunos. A gente tem professores convidados eventualmente, mas cada vez mais a gente conta com as pessoas que a gente formou, né, já fazendo parte aí, me veio agora uma sensação de família, né? Nesse casal, dessa Fomos dupla, formando uma família. nós fomos formando uma família profissional. Exato. De troca, né? Que também cada uma delas, que no momento são só mulheres, né? Cada uma delas foi fazendo aí, faz seu percurso, né? Tem seus interesses mais específicos, mas tem essa matriz, que eu diria, né? do modelo. Então, falando dessa ampliação, né, da rede, né, que é interessante porque isso, poder olhar as pessoas nas suas redes, né, nessas conexões. Tem uma ideia para a gente muito cara na terapia de família e casal, que é a ideia de fronteira, né, que é assim, que as relações, elas
elas são mais ou menos delimitadas. Então, assim, por exemplo, um casal que não tem nenhuma privacidade, que nunca está junto, né? A gente Sai sempre com os filhos. a gente diz que eles têm uma questão de fronteira, né? Então, Porque a família, por exemplo, excessivamente vai muito na casa, não tem aquele espaço, né, que é do casal delimitado, tá sempre com todo fronteira. mundo junto, né? Sempre todo mundo junto, a tia, a avó, não sei o quê. É muito bacana, mas assim, é bacana também, mas não o tempo todo, né? Pais que nunca viajam sozinhos, só com os filhos, e tem casal, por exemplo, que só viaja com amigos. Isso é interessante. Casal que nunca viaja sozinho, né? Tem casais que nunca saem sozinhos. Também, que nunca saem sozinhos. Então eles não têm aquele espaço que é fora da casa, que é aquele momento da de prazer. privacidade, Da né? privacidade. Também tem os que não saem com ninguém, que não conhecem ninguém, que não tem rede de amigos. Então, esse nós, ele é o intra-nós, vou dar um nome aqui, já criando o conceito, né? Ele tem o intra-nós, ele tem o extra-nós. Ou inter-nós. Tem o inter-nós, né? Tem o intra, que fica ali muito fechado, o casal, a família que fica fechada, que é a fronteira que em Gestalt a gente chama de retroflexivo. O tema da fronteira é muito importante, que é o tema da fronteira do contato, né? De uma maneira mais leiga, é quando a gente está falando de limite. Porque assim, a fronteira, ela faz você contactar, mas ao mesmo tempo você precisa poder, ela também faz você se distanciar, porque senão as pessoas se perdem nas relações. Né? Aí tem os padrões, as repetições, que vai ficar para o nosso próximo episódio. E aí a ideia é de que vocês, assim, divulguem para todo mundo que Sandra Salomão e Ana Cristina Felisberto... Aproveita para nos seguir aqui no YouTube. Que a gente começou um podcast muito bacana conversando sobre casais de famílias. Esse primeiro eu estou assim, ainda meio tensa, mas com certeza a gente vai se soltar. E, importante, coloca para a gente aí sobre o que vocês gostariam. Se inscreve no YouTube, né? Coloca o que vocês... Ativa lá o sininho, né? E comenta aí, né, no chat quais são os temas que vocês querem estar escutando aqui da gente. Tá? Manda pra gente. Bom, eu estou aqui no CGT, Sandra Salomão, né? A gente tem o serviço de família e casais, eu também tenho aí o meu trabalho como terapeuta de casal e família. Então vocês podem estar seguindo aí o Instagram, vai aparecer tudo aí. E a gente tem terapia, tem curso, tem as terças gestálticas, então tem muito para a gente conversar sobre nós entre casais e família. Então, gente, a ideia é a gente estar, então, uma vez por mês fazendo aqui esse podcast, reunindo com vocês, né? E eu tenho o maior prazer de estar fazendo parte da equipe do CGT há tantos anos, né? É uma instituição que é muito séria, né? Com compromisso muito forte na formação, né? E também no atendimento clínico, né? E você tem também teu consultório. Isso, meu consultório, além do CGT, né? A minha clínica privada também, né? Então... O que a gente está falando aqui agora é o que é a nossa prática. A gente tem a nossa dupla institucional, porque a gente criou um modelo juntos, levamos juntos para a Itália, temos aqui o modelo de atendimento e de formação, e a gente também tem as nossas individualidades, né, profissionais. E eu acho que essa sabedoria, né, que é cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da relação, que faz aí o tempero da vida, esse nós que tem flexibilidade, que tem movimento. Tem nós que unem, nós que afastam, né? Nós que separam. Tem nós que separam, tem nós que unem, tem nós que fazem a vida ficar muito gostosa. E nós vamos continuar falando sobre isso. Bom, prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Até a próxima. You can count on me 'cause I can count on